do vaso sanguíneo. Então é muito interessante que as duas coisas, uma alimenta a outra. O neurônio de dor estimula o processo inflamatório e o processo inflamatório estimula o neurônio de dor. E isso normalmente vai crescendo até que você, vou dizer, rompa com esse processo, rompendo como? Por exemplo, o tecido, ele se regenera e, portanto, os processos inflamatórios deixam de existir e esse ciclo vicioso deixa de acontecer. Quando você não toma nenhum medicamento e a dor de cabeça passa? Mas isso acontece porque ela passa porque aquela dilatação volta ao normal. Mas Então, você desse processo inflamatório também? não, por exemplo, aí que tá, tem várias causas de dor de cabeça. Tá? Não é só essa. Essa é uma causa frequente, tá? Mas eventualmente passou, porque na realidade aquele vaso sanguíneo que estava em espasmo, ele estava dilatado, ele volta ao normal. E aí ele passa. Ah, por que ele volta ao normal? Não sei. Por que ele estava inchado? A gente não sabe. Então pode ser várias reações. Por exemplo, para algumas pessoas pode ser cansaço. Para outras pessoas pode ser o estado hormonal. Para outras pessoas, muita informação sensorial. Então, cheiro forte pode causar dor de cabeça, muito barulho pode causar dor de cabeça. Né? Então, assim, o que vai levar aquele inchaço, o que vai fazer com que aquilo volte ao normal, é muito pessoal. Tem gente que raramente tem dor de cabeça, tem gente que tem todo dia, enfim, assim por diante. Tá? Então, deu para entender o mecanismo de hiperalgesia, pessoal? Dúvidas? Tá? Como analgésicos convencionais funcionam? Beleza? Tá? Agora vamos falar o contrário. Como que a gente inibe a dor? Tá? E a inibição da dor, na realidade o professor já falou um pouquinho disso, que envolve aquelas substâncias chamadas opioides. Lembra dos opioides, pessoal? Que contexto que o professor falou do opioide mesmo? Aqueles neuropeptídeos? Do exercício físico. Quando a gente faz exercício físico, você secreta opioide. É aquele que causa aquele barato de fazer exercício físico. A pessoa fica viciada em fazer exercício físico porque libera muito opioide. Tá? Então o que faz o opioide? Vejam que a coisa é complicada e o professor vai simplificar para vocês. Basicamente, pessoal, acontece o seguinte. Você tem uma produção de opioides por várias regiões do seu cérebro e você também tem uma produção de opioide lá na sua medula espinhal. Então o opioide ele pode agir em duas instâncias. Ele pode agir aqui em centros superiores, suprimindo a dor, tá? Isso acontece naquele estado que falaram, o sujeito, minha irmã quebrou o braço e ela não estava sentindo dor. Né? Então isso não é uma inibição local, é uma inibição central. O cérebro dessa pessoa chegou na conclusão que o melhor naquele momento era não sentir dor. Então tem uma descarga de opioides que vai bloquear a sensação consciente de dor. Detalhe, bloqueia a sensação consciente, mas não bloqueia todos os efeitos da dor. Se você olhar para aquela pessoa, ela pode falar, eu não estou sentindo dor, mas ela está suando, ela pode estar tremendo, ela pode estar com o coração disparado. Então ela tem várias reações típicas da dor, mas bloqueia a sensação consciente da dor, para que ela possa raciocinar melhor. Então, de novo, os opioides podem agir em diversas áreas do seu sistema nervoso, e uma área particularmente importante, se alguém de vocês, que eu altamente recomendo que façam isso, forem ler livros sobre esse assunto, para que vocês estudem para a prova, uma área muito importante para isso é uma área chamada substância cinzenta periaquedutal. Sei que o nome é complicado, mas é uma região do seu tronco encefálico que envolve o aqueduto cerebral, tá? E por isso que chama substância cinzenta periaquedutal, porque ela envolve o aqueduto cerebral e a liberação de opioides nessa região causa uma fortíssima analgesia. Muito, muito forte. Um animal que toma uma injeção de opioide nessa região, ele praticamente bloqueia toda a percepção dolorosa dele. Tá? Você pode arrancar a perna dele, que ele não vai sentir. Tá? Tamanha capacidade dele sentir. Fora isso, pessoal, os opioides também podem ser liberados lá da medula espinhal.
Então lembra que eu falei que tem aquele circuito ali na medula que processa a informação de dor? Esses neurônios aqui podem receber projeções que liberam opioides e esses opioides bloqueiam a dor aqui na medula. Tá? Isso às vezes acontece, né? Dependendo do caso. Por isso que o indivíduo toma morfina, que é um opioide, ou anfetaminas, que fazem parte da classe aí dos opioides, eles têm uma forte analgesia, tá? Porque inibe a dor em várias instâncias, lá na medula e no sistema nervoso central. Então lembra, o princípio ativo da morfina, que é um opioide, é bloquear a dor, tanto centralmente quanto lá na medula espinhal. Tá? É um poderoso analgésico. Por que não está na venda na farmácia para você levar para casa? Porque ele causa um barato na pessoa e que se você começa a usar aquilo, você vicia. Então ele é controlado, é só para estímulos muito dolorosos que é recomendado, tá, pessoal? Então é um custo-benefício de você liberar uma droga que tem uma alta capacidade de o indivíduo se viciar nela. Além disso, esses neurônios aqui, da substância cinzenta periquidotal, eles em última instância se comunicam com outras áreas que produzem os neurotransmissores norepinefrina e serotonina. E esses neurônios são poderosos estimuladores do que, pessoal? Desses neurônios que produzem opioides na medula. Por isso que serotonina também pode ser um potente analgésico. Drogas que causam forte liberação de serotonina têm propriedades analgésicas poderosas. Então, uma outra classe de medicamentos para dor, tarja preta, controlada, são medicamentos que induzem liberação de serotonina. Tá? Invariavelmente, qualquer droga que haja, vocês já viram em jornal ou na televisão, o Butantan fez uma droga derivada do veneno de aranha ou de serpente para analgesia. De fato existe, ele tem a patente para esses medicamentos, eles vão agir nesses circuitos que eu estou falando para vocês. Então são circuitos intrínsecos de modulação da sua dor, através de opioides e serotonina. E para terminar essa questão de modulação, aí vem na sua pergunta, na verdade isso aqui é uma repetição daquilo que a gente tinha falado antes. Por que de estímulos térmicos alivia a dor? Porque quando você bate o cotovelo, dá aquela esfregadinha, ou você bate a cabeça na porta sem querer, e você dá aquela esfregadinha, alivia a dor. Alivia a dor por conta do seguinte, porque os neurônios que transmitem informação de dor, eles em última instância eles sofrem influência de neurônios que também transmitem outras submodalidades somestésicas da mesma região do corpo. Né? Não adianta bater o joelho e esfregar a cabeça, não vai aliviar a dor. Tem que esfregar a área que está dolorida. Tá? Então, por quê? Porque aquele neurônio que transmite informação, ele sofre influência também das outras, a informação dolorosa também sofre influência de outras modalidades sensoriais. E se você estimula essas modalidades sensoriais, você estimula um neurônio, um interneurônio inibitório, que acaba bloqueando a transmissão desse sinal doloroso, diminuindo a percepção de dor. É o princípio ativo, como eu falei para vocês na aula passada, do GELOL. Você aplica o GELOL ativa receptores de calor, ativa receptores de frio, por isso você não consegue dizer se ele está causando frio ou calor, porque ele estimula as duas coisas. E a ativação é tão forte desses receptores que, em última instância, ele diminui a transmissão da informação dolorosa, o que confere um certo alívio para o sujeito. Tá? Dúvidas disso, pessoal? Nada de novo? Opioides. Na verdade, são alguns exemplos de opioides. Todos os opioides endógenos são neurotransmissores. E todos esses opioides são o quê? Neuropeptídeos. Se vocês lembrarem também das aulas passadas, o professor falou, olha, existem várias classes de neurotransmissores. Os opioides são neurotransmissores da classe dos neuropeptídeos, ou seja, são pequenas proteínas. Existem vários no seu corpo e, eventualmente, tem outros sintéticos, como eu falei para você, morfina e tudo mais.
Chegando no finalzinho da aula, pessoal, uma recordação, né? Isso não envolve analgesia, isso envolve anestesia. É um pouco diferente, né? O senhor já mencionou isso para vocês também. O canal que transmite informação de dor é um canal iônico de sódio, tá? O que é o princípio da anestesia local? Pode ser da lidocaína, da pomadinha de lidocaína, até o anestésico que vocês aplicam na gengiva do paciente para bloquear algum ramo do trigêmeo. Basicamente, pessoal, o anestésico local, ele é um bloqueador desse canal iônico. E ao bloquear canais de sódio, é o neurônio que transmite informação de dor, não dispara potenciais de ação. Na realidade, canais de sódio também transmitem outras informações somestésicas. Por isso que a anestesia não só inibe a transmissão de dor, como também inibe outras transmissões somestésicas. Tá? Então, basicamente, vejam só, o anestésico local é uma coisa diferente do analgésico. O anestésico local é uma substância que bloqueia o canal de sódio que transmite, que despolariza e ativa o neurônio transmitidor e, portanto, aí você não sente dor já no neurônio. É um pouco diferente. No neurônio lá primário, né, no receptor sensorial desse neurônio primário. E olha, 2 últimos slides.